Die ständige Angst um das Kleine, ich wurde kleinlich, unbedeutend, später stumpfsinnig. Ich wusste nicht, was tun mit den Händen, verstand nicht, auf der Bühne zu stehen, beherrschte die Stimme nicht. Lembrando que essa leitura foi a primeiríssima leitura que eu fiz de um texto em alemão que eu tirei daqui. É um monólogo da Nina, da peça da Gaivota do Chekhov. E para chegar até aqui, para eu construir a personagem, fazer o estudo mais artístico, eu tive que fazer um estudo da língua, do idioma, um estudo do texto com pesquisa, com tradução, mas uma tradução também criativa. Então, se você quiser conferir essa primeira etapa do processo, é só assistir esse outro vídeo aqui que eu já fiz, e agora é a parte mais espontânea, criativa, de estudo da personagem, para compartilhar com vocês como que eu faço esse processo. Lembrando que existem vários outros. Criar não tem só uma fórmula, então tem vários métodos, técnicas, tem que descobrir o que funciona para você e o que funciona para cada texto, para cada personagem, para cada momento, para o que você está precisando. E aqui eu vou compartilhar só o que foram as minhas escolhas e decisões e descobertas. Primeira experimentação com um texto não tão bem decorado, só mesmo para registrar. Hä? Warum sagen Sie das? Warum sagen Sie, dass Sie den Boden geküsst haben, über den ich gegangen bin? Mich muss man töten. Ela começa com essa fala. Warum sagen Sie, dass Sie den Boden geküsst haben, über den ich gegangen bin? Então, pra mim, essa fala é exatamente isso. Por que você tá falando isso? Ela tá problematizando essa hipervalorização e idealização, assim, dos artistas, né? Porque ela foi pra uma cidade grande, foi ser atriz, e aí sempre tem essa dualidade. E olha que desde anos atrás, em outro país, lá na Rússia, já tinha o mesmo problema que ainda temos aqui no Brasil de hoje, que é a hipervalorização de artistas e celebridades versus as pessoas tendo que sobreviver disso, tendo que trabalhar com outras coisas para dar conta disso e, né? E aí depois ela fala, mich muss man töten. E aí para isso eu tenho duas interpretações, assim. Ela acabou de falar isso, que é como se fosse uma endeusação dos artistas, e aí ela quebra isso. Ela quer trazer a mortalidade e não a imortalidade para os artistas. Então, não, mich muss man töten, tipo, corta essa. Um outro subtexto aqui, logo em seguida ela fala, ich bin so müde geworden, ausruhen wäre ausruhen. Então essa coisa de mich muss man töten é realmente como se fosse o descanso, porque ela tá tão cansada, ela se tornou tão cansada dessa vida, dessa luta pela profissão dela, dessa problematização toda que ela vive diariamente aí só porque ela escolheu ser atriz. E aí logo vem ich möve, nein, nicht das, ich Schauspielerin. Porque a imagem da gaivota, que é uma gaivota que ele deu um tiro e matou há tempos atrás, é uma imagem que ficou com ela, que é uma imagem de uma fatalidade. Então eu acho que logo de cara aqui ela tá comparando o fato de ser atriz e ser a gaivota como se fosse a mesma coisa. Ser atriz vira uma fatalidade. Se vocês lerem a peça toda, ela passou 2 anos tentando ser atriz, fez de tudo, foi muito criticada, inclusive perdeu um bebê. O cara que ela tava com era um escritor e traiu ela, deixou ela, né? Pelo que ela experimentou, ela consegue comparar ser atriz com ser uma fatalidade. Isso faz sentido na cabeça dela. Mas também lendo a peça, você vai floreando esses outros significados. Ser uma gaivota é você se sentir atraída para o lago, atraída para o oceano, que era onde ela começou a fazer teatro pela primeira vez, mesmo não podendo, mesmo os pais não deixando, ela fugia, ia lá fazer uma peça com o vizinho, assim. Então, assim, é o momento de você usar a sua imaginação. É o momento de ler a peça inteira, estudar os personagens, ver uma ou outra montagem, correr atrás, fazer esse estudo mais assim, mas também é um estudo criativo, é um estudo intuitivo, é um estudo artístico. Warum sagen Sie das? Warum sagen Sie, dass Sie den Boden geküsst haben, über den ich gegangen bin? Hä? Mich muss man töten.
Aí ela olha e escuta a risada assim de um cara que já falsamente apoiou ela muito e que criticou já muito ela, principalmente no começo da carreira, falando que ela não sabe atuar e tudo mais. Então ela escuta a risada desse cara. Nessa minha adaptação, eu imagino que isso pode ser uma voz na cabeça dela mesmo. Pode ser uma coisa assim, cara, tá aqui, sabe? Quem não acredita em mim, quem me criticou, tá tudo na minha cabeça. Ich Schauspielerin. Ist hier. Ist hier. Glaubte nicht ans Theater. A profissão de atriz, há tempos atrás, era uma profissão completamente renegada. E a Nina tinha pais que não apoiavam ela justamente por isso. Tipo, mau medo dela virar artista. Não, pelo amor de Deus, eram pais ricos, donos de terra. Então, quando você lê a peça toda, faz um estudo da religião, da cultura, do contexto, e depois faz um estudo assim, seu mesmo, de colocar as suas impressões, as suas reflexões aqui. Eu venho geralmente num texto e transcrevo o monólogo para que eu tenha isso assim por escrito. E depois eu venho aqui e faço o que eu aprendi no workshop uma vez, que é a gênese. Então eu coloco as informações dessa personagem. A Nina é russa, mais ou menos 20 anos, mudou para ser atriz, sofreu muito, se desiludiu. Ela tem uma amante, mas depois tem um outro, ela se lembra dessa gaivota, quer fugir, vai fazer teatro numa outra cidade. Então eu coloco aqui o que tá, por exemplo, já dado, e eu traço esses parâmetros com relação ao que eu sou. Por exemplo, ela não é russa, imagina que ela é brasileira, imagina que ela não tem 20, ela tem 23. Imagina que ela não tá se mudando de cidade, ela tá mudando de país. E aí eu consigo ir traçando algumas pontes, assim, de empatia mesmo, de entender que essa é uma personagem incrível e eu vou ser ela, vou dar vida, eu tenho que acreditar nela. E que ela é minha agora. O que a outra atriz fez de Nina tá lá, o que eu vou fazer é meu, então eu estou criando ela. Isso é só uma fase, porque, por exemplo, agora eu já fico pensando que trabalhar com sotaque russo pode ser muito interessante. Fases de processos criativos, que a gente acha que é uma coisa, é outra, então é uma bagunça. Aí eu faço uma carta, por exemplo, uma carta pro amante dela. Esse monólogo é ela falando com Kostya, que era o ex-amante dela, também escritor. Então tem um quê de confissão, assim, que pode ser um telefonema, pode ser uma carta. E aí essas imagens já vêm assim, qual que é o tom desse discurso? É um tom mais narrativo, informativo, se é um tom mais confessional, e aí eu vou colocando aqui tudinho. Para um material em específico, ou seja, não é uma cena, eu não quero ganhar um Oscar com isso, eu só quero fazer um material bom. Então eu quero que ele esteja de acordo com a minha imagem, com a minha idade, que me represente bem pro meu perfil. Eu quero que ele mostre a minha temperatura, assim, de atriz. Eu quero que ele mostre as minhas características como atriz. Então eu tô querendo colocar, imprimir aqui, de fato, o que eu tenho de autoria como atriz, toda a minha sensibilidade, todas as minhas pesquisas, todas as minhas reflexões, como que eu penso e eu estudei e eu dou vida para essa personagem. Por aqui eu coloco, por exemplo, uma transformação. Geralmente nem todo texto vai ter, mas eu acredito que esse texto tem, por exemplo, ela começa de um jeito e ela termina de outro jeito. Então como que se dá essa transformação? Porque ela não pode ser bruta, também não pode ser muito longa, então ela tem que ser construída boazinha, assim. Aí eu coloco até um movimento de cena. Ela começa muito triste, assim, falando das coisas ruins que ela viveu, e depois no final ela tá até assim, não, mas agora eu sou boa, agora eu entendi, agora que eu vou começar, agora que a coisa ficou boa. Verbos, então eu pego os verbos do texto e coloco todos eles aqui para eu ter uma noção das ações, e eu faço essa carta. Essa carta aqui, eu sempre fiz cartas assim e tudo mais, eu escrevi sobre a personagem em português. E aí eu simplesmente falei, vou fazer logo em alemão, por que não? Então eu fiz uma carta inteira assim, que ficou até grande, e eu fiz ela inteira em alemão. E foi muito bom, porque aqui eu não tive, assim, a intenção de fazer perfeitamente, de escrever tudo correto. Era mais um fluxo mesmo de consciência, assim,
pra me identificar com essa personagem, pra sentir o que ela já viveu, o que ela vai viver. É incrível como sempre veio frases já do texto, porque é um pensamento muito honesto. Tudo que ela tá falando nesse monólogo é muito honesto. Então aqui, tipo, eu ia escrevendo essa carta espontânea, do jeito que eu queria, e aí surgia as frases já assim, não na mesma ordem, não no mesmo jeito, mas as frases do texto já. Eu peguei algumas falas, tipo essas 3 falas aqui, e para essas falas me vêm essas imagens. Então essa fala é tão importante que ela me remete a essa imagem, esse fato, aquilo me toca em algum lugar e tudo mais. Ich wurde kleinlich, unbedeutend, später stumpfsinnig. Ich wusste nicht, was tun mit den Händen. Verstand nicht, auf der Bühne zu stehen. Beherrschte die Stimme nicht. Sie begreifen diesen Zustand nicht. Wenn du fühlst, du spürst, schrecklich. Ich Möwe. Aqui eu coloco alguns dados objetivos da peça e aqui eu coloquei as ações. De fato, assim, uma ação que eu quero muito experimentar é a ação de telefonar. Os alemães, eles telefonam muito. Para finalizar, aqui eu trouxe alguns momentos objetivos e a personagem em si. Então aqui é quando eu coloco momento por momento, etapa por etapa, assim, o que é esse monólogo, qual que é o esqueleto dele. Então primeiro eu faço isso, depois faço isso, depois faço isso, depois faço isso. Então tem esse momento aqui de confessar, agora tem esse momento de se alegrar, agora tem esse momento assim. Então eu vou colocando aqui quais são os momentos e vou colocando também aqui na frente como se fosse assim um objetivo para esse momento. Porque esse momento aqui, por que ela tá fazendo isso? Por que esse momento é isso? Então eu gosto, enfim, vocês podem colocar qualquer outro verbo, mas eu gosto muito do verbo eu quero. Então aqui ela tá falando isso e é esse o momento porque ela quer descansar, quero descansar, quero isso, quero aquilo. Então tem que ser um desejo, uma vontade, uma necessidade muito grande para cada um desses momentos. Por último, mas não menos importante, tem um estudo só da personagem, qual que é a paleta de cor dela, qual que é o estilo, o perfume. Então, assim, é o momento de você ir construindo a personagem em si. E aí eu vou deixar aqui agora uns trechinhos de experimentações que eu coloquei aqui já, porque enquanto eu estou fazendo isso, eu não tô só no papel. Eu venho uma ideia, já vou lá e faço. Aqui eu coloco várias ideias no papel para que eu possa agir. Mas às vezes é o contrário, às vezes você agindo tem ideias, então é um processo mútuo. Vou deixar aqui agora para vocês assistirem um pouquinho. Erinnern Sie sich, Sie schossen eine Möwe. Zufällig kam ein Mann und sah sie und aus Langeweile stürzte er sie ins Verderben. Ich spreche über die Bühne. Jetzt schon bin ich nicht so. Ich bin schon eine wirkliche Schauspielerin. Und mir tut es nicht mehr weh. Und wenn ich in meine Berufung denke, fürchte ich das Leben nicht. Nein, ich gehe. Leben Sie wohl. Wenn ich eine große Schauspielerin werde, kommen Sie mich ansehen. Versprechen Sie es. Eu vou deixar aqui agora como oportunidade de vocês assistirem esse monólogo quando ele estiver pronto, se vocês quiserem, porque foi um trabalhão e foi um dos textos e materiais que eu mais me dediquei, estudei, corri atrás e dei tempo ao tempo para eu fazer ele com qualidade. E aí, caso vocês queiram assistir, ele vai estar por aí quando ele estiver pronto. Tchau!